Olá, meus amados irmãos em Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Eu daqui, você daí. E assim é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é vidas. Ela não é paredes e teto estendido em cima. Então, como está escrito na palavra, que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas, pronto, está formada a Igreja de Cristo. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos, dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que você não perca nenhum vídeo, nenhuma apresentação. E assim você vai estar colaborando em fazer esse vídeo, esse canal crescer. E através desse canal crescendo, o YouTube vai entender que estas palavras, esse vídeo, ele precisa circular em outras redes sociais para que outras pessoas vejam. Porque foi dessa maneira que eu conheci esta palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura, sem braganha, uma palavra sem negociação, que esse é o título. É o tema do que nós vamos adentrar hoje, né? E crescemos neste conhecimento, nos fortalecemos neste conhecimento. Então, meus amados, o tema da nossa pregação de hoje é a negociata evangélica. A negociata evangélica. Esse é o tema do nosso estudo, né? Do que nós vamos adentrar hoje. Então sejam todos bem-vindos, você no seu sofá, tomando seu cafezinho da noite. E eu daqui ministrando esta palavra, não só para você, mas para mim também. Tanto é que eu me alimento desta palavra por duas vezes, né? Porque eu me alimento nesse momento que estou ministrando aqui para todos e volto, meus amados, você pode acreditar no que eu estou falando. Quando eu encerrar esse vídeo, eu volto a ouvir esse vídeo desde o princípio até o fim, para que eu fique bem entendido, amém? Então sejam todos bem-vindos. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia e abrir a sua mente, porque é incrível, eu acho extraordinário, é incrível como as pessoas, você lê isso aqui para as pessoas, para a pessoa que está no sistema religioso, e sabe o que ela diz? Não, o evangelho, a Bíblia que você lê Bíblia de cabeça para baixo. Não é que eu leio Bíblia de cabeça para baixo, é eu ler para ela uma Bíblia de cabeça para baixo, né? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Então vamos começar a nossa homilia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17. Eu não quero me demorar, né? E está escrito assim. A Bíblia, pelo menos na minha Bíblia não está de cabeça para baixo, mas quem sabe você está vendo de cabeça para baixo. Deus está fazendo você ouvir como você não quer. Você não quer entendimento com Deus. Deus está te fazendo você ver de cabeça para baixo. Mas pelo menos a minha está certa aqui, ó. 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 17. É um versículo só. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito, ou o Senhor, ele é carne? Porque o sistema religioso, essas pessoas que diz que eu leio uma Bíblia de cabeça para baixo, são elas que diz que Deus é carne. Deus é carne, diz que Deus é carne. Porque Jesus de Nazaré era Deus, Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Ninguém pode provar aqui que Jesus de Nazaré era Deus. Ele era o Filho. Filho é filho, pai é pai, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Filho não pode ser Deus. Meu filho não pode ser eu nunca.
Ele pode me representar, onde eu mandar ele representar, ele pode me representar, mas não vai ser eu nunca. Amém, meus amados? Assim como eu não posso ser ele, nunca. Ele é ele, eu sou eu. Então, é esse evangelho que a turma diz que eu leio de cabeça para baixo, que eles não entendem. Porque leram para ele de cabeça para baixo. Leram para essas pessoas que Jesus de Nazaré é Deus. E Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Ele foi morto porque confessou que era filho de Deus. Ele afirmou. Ele não chegou nem a confessar com palavras, ele só diz, você disse. Você está falando que eu sou filho de Deus. E por conta disso lhe custou a vida. Imagina se ele fala que era Deus, então, que Deus evangélico diz, né? Mas aqui não está escrito que Jesus de Nazaré era Deus. Era o Filho. Então, meus amados, perdão, o versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, não é carne, é Espírito. Olhos humanos, como o Senhor é o Espírito, como que olhos humanos podem ver Deus? Não, olhos humanos não podem ver Espírito. Então, uma vez Jesus foi interrogado e ele se apresentou como, nos dias de hoje, nós somos, se eu explicar uma coisa para você, nós não somos os seres carnais, nós somos seres espirituais com experiência em carne, nós não somos seres carnais com experiência em espírito. Então, horas nós agimos espiritualmente, horas nós agimos carnalmente, principalmente quando nós perdemos o controle da nossa carne, né? Assim como Jesus de Nazaré perdeu lá dentro do templo, né? Chegou lá que viu aquele povo negociando a palavra de Deus, que é o que nós vemos hoje. Eu não sei, meus amados, às vezes me pego a pensar comigo mesmo, como Deus vê tudo isso que acontece, não só no Brasil. É lógico, é certo que no Brasil o nível está mais avançado, mas no mundo inteiro tem essas negociatas. Então o povo comete dois grandes, negocia a palavra de Deus e blasfema da palavra de Deus. E eu fico me imaginando comigo mesmo, eu não sei como Deus tem reagido, tem se sentido com esse povo que tem blasfemado em nome de Deus e negociado a palavra dele em nome de Deus. Então eles blasfemam em nome de Deus e negociam a palavra em nome de Deus. Então eu fico revoltado, eu que sou carnal, tenho meu lado carnal, né? Deus, ele é só espírito. Deus, ele não tem lado carnal, ele é só espírito. Ele tinha o seu lado carnal no tempo de Jesus de Nazaré, como eu ia falando, né? Que Jesus entrou lá no templo e vendo aquele povo negociando a palavra de Deus, fazendo negociata. Então ele perdeu a noção de espírito e entrou na carne, saiu derrubando tudo, né? Então é assim a vida, a nossa vida. Nós somos seres espirituais com experiência em carne. Então horas nós agimos espiritualmente, horas nós agimos carnalmente. Amém, meus amados? Então, e Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu pergunto, aonde há liberdade? Dentro dessas chamadas igrejas,
onde uma mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar um batom, uma mulher não pode usar uma calça, os homens não podem usar uma bermuda, os homens não podem usar uma camiseta regata, ninguém pode ir na praia. Então, onde é que está essa liberdade? Ninguém, em alguns lugares não pode comer carne de porco, não pode tomar uma copa de cerveja. E onde está a liberdade? Será que alguém pode me ajudar? Me ajuda aí. O Senhor, aí há liberdade. Amém, meus amados? E para nós continuar, abra sua Bíblia em 2 de Pedro. Quando Pedro iniciou a pregar, ele foi levantado para apóstolo, né? A palavra apóstolo quer dizer enviado, né? Então, quando Jesus, no seu corpo ainda, mesmo depois da morte, mas ele voltou no seu corpo. Então, era Jesus de Nazaré, ainda no seu corpo. Então, Pedro recebeu instruções para pregar a lei. Na lei, segundo diz o Evangelho, esse povo não era convertido. Então Pedro, pregando lei, ele não se converteu. Porque o Evangelho, que os crentes não entendem que eram dois Evangelhos. Na verdade, que se chamamos de Evangelho, mas é lei. É lei porque conta a vida de Jesus quando ele andava no deserto. Então é lei, né? Onde todos jejuavam, se dava dízimos, se fazia sacrifício. Então, onde há novo evangelho em tudo isso, se tudo isso se fazia na lei, onde há novidade disso? Onde entrou a novidade? Em lugar nenhum. Então, o povo, o sistema religioso, quando você fala de um outro evangelho, você diz, não, toda a Bíblia toda é evangelho, né? Mas o evangelho que foi dado, foi confiado a Pedro e a Tiago e a João, qual foi o evangelho? Como está escrito, o evangelho da circuncisão. Esse evangelho já existia ou não? Já existia. Existia ou não existia circuncisão na lei de Moisés? Existia. Então, o que há de novo nisso? O que há de novidade? Não há novidade nenhuma. E qual foi, como se chamou o evangelho confiado a Paulo? O evangelho da incircuncisão. Então, está se vendo que são dois evangelhos. O evangelho da circuncisão era a lei que já existia. Então, não havia convertimento nesse evangelho. Não havia. E no evangelho de Paulo? No evangelho de Paulo havia convertimento. Não tinha circuncisão. Então, era algo novo. Paulo não pregava algo velho, pregava algo novo. Que era novidade para aquele povo não circuncidar. Então, era algo novo. Mas a igreja não entende, né? Então, Pedro, 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 3, vamos ver o que Pedro ele começou nesse evangelho da circuncisão, mas no final, Pedro se converteu. Ele pregava para os seus seguidores, para os seus ouvintes, para que eles ouvissem o evangelho que Paulo pregava. Então você vê, meus amados, o quanto que é difícil para uma pessoa, né, recomendar para os seus seguidores, seus ouvintes, né, que aquilo que ele prega não está bem certo, siga o outro. Siga o outro, o que o outro está pregando. É para você seguir o outro. Você vê que não foi difícil para
Você vê o quanto que foi difícil para Pedro reconhecer isto. E quem dera que se os pastores, hoje chamados pastores, que na igreja de Cristo não tem pastor, o pastor da igreja de Cristo é Cristo. Então na igreja de Cristo não tem homem como pastor, porque o pastor é Ele. Então, meus amados, como não seria bom se os chamados pastores reconhecessem o erro e se convertessem, né? Recomendasse o Evangelho de Cristo para os seus seguidores. Mas não, eles não fazem isso, porque o Evangelho de Cristo tira esse título deles. O Evangelho de Cristo tira essa arrogância. Porque o que nós vemos hoje em dia por aí é arrogância. Eu sou pastor, eu fiz teologia, né? Bem, vamos ler aqui, que eu já prometi que não ia demorar muito, né? 2 de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram, aqui não está escrito, assim como no meio da escola de samba vai, da escola de samba da Rosa não sei de que lá, da Mangueira, da torcida do Corinthians, da torcida do Palmeiras, não. Segundo, no meio do povo surgiram falsos profetas. Pedro pregando isso. Aquele homem que recebeu lei para pregar hoje, nessa época, hoje não, no dia de hoje não, agora nessa época aqui, lá na frente depois, olha o que Pedro está falando. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia, fogueira santa, heresias, campanha de Davi, heresia, que na Bíblia não tem campanha, de capa a capa não tem campanha. Então, meus amados, isso que chama-se o que? Heresias. Campanha de Ana, heresias. Então são muitos tipos de heresias que se prega dentro dessas chamadas igrejas. Um falso pastor, um falso profeta que prega essas coisas aí. Porque na igreja de Cristo, o nosso pastor, que é Cristo, não nos dá essa liberdade de fazer campanha, não nos manda fazer campanha, né? Falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora. O que é heresia destruidoras? Doutrinas, costumes que se põem dentro dessas chamadas igrejas, que destrói casamento, destrói família, né? Uma família, a mãe está numa igreja, o pai está na outra, os filhos estão na outra. Não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma só, um pastor só. Aí o marido está em uma, presbítero lá, uma suposição, presbítero, e a mulher está na outra, não tem cargo lá. Aí a mulher procura o marido na cama, diz: não, estou me consagrando, porque amanhã é dia de consagração, eu tenho que ir consagrado, né? Não posso fazer isso hoje. Aí não faz, no outro dia, não, eu não posso fazer isso hoje, porque eu tenho que apresentar o culto dos jovens, dos varões,
mais um dia. Isso vai na quinta, ele vai dando essa desculpa na quinta, aliás, na segunda, na terça, e vai dando desculpa. Não, hoje eu estou jejuando, também não posso. Aí chega na sexta-feira, a mulher sai com outro. Aí diz o quê? Satanás. Foi Satanás que fez isso. Não foi Satanás. Não foi Satanás. Faltou, como é que chama? Quem não dá assistência, abre concorrência, não é isso que se fala por aí? Faltou assistência dentro de casa. E o casamento acabou. Por quê? Faltou assistência. Isso vale para o homem e vale para a mulher. Isso pode acontecer também com a mulher. O marido procura, diz, não, estou me santificando, porque amanhã é dia de Santa Ceia, amanhã eu vou jejuar, amanhã tem o culto das varoas, amanhã tem a oração das varoas. Então eu tenho que me santificar. E isso, o amor vai se esfriando. E ela vai fazendo isso na segunda, no sábado, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado ela sai com outro. Porque faltou assistência. Abriu concorrência. Vamos ler aqui. Assim como no meio dos surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano. Renegarem o soberano. A palavra soberano quer dizer o quê? Uma pessoa ou um rei, né? Que é ele que faz tudo, é ele que decide tudo. O que os soldados, os trabalhadores daquele reino têm que fazer. Alguém pode mudar o que um soberano decidiu? Não pode. Mas dentro dessas chamadas igrejas, com as suas heresias falsas, né? Eles marcam horário, diz que Deus vai agir naquele horário. Então Deus se torna empregado desses caras. É bênção com horário marcado, oração com horário marcado. Tudo se faz dentro dessas chamadas igrejas com dia e horário marcado. E onde fica a soberania de Deus? Que é Ele quem decide. É Ele que faz. Onde fica Deus nessa história? O pastor, com isso o pastor diz, não, Deus, você manda tudo, mas aqui quem manda sou eu. Você manda da porta para trás. Aqui quem manda sou eu. Você vai agir. Oração para prosperidade. Segunda-feira, oração para prosperidade. Então você vai agir segunda-feira. 9h da noite você vai estar aqui agindo, Deus. Terça-feira, oração da saúde. Não, Deus, você vai agir terça-feira. É a oração da saúde. É dessa maneira, meus irmãos. Então Deus ficou à mercê desses chamados pastores. Vamos ler aqui mais. A ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. Como que resgatou? Como que o soberano resgatou, se eles estão fazendo a mesma coisa que se fazia na antiga aliança? Não foram resgatados, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aí você vê casas, famílias destruídas, com filhos na droga, filho viado, filha sapatona, filha na droga, doença, câncer, casamento destruído de todos os meios. E eles nem entendem o que estão passando, né?
Aí fica, não, eu estou passando num deserto, que só Deus. Não, esse deserto foi você que criou. Deus não põe você em deserto. Deus não põe um filho dele no deserto, porque eu não ponharia o meu. Quanto mais Deus. Então, são tipos de deserto que as pessoas mesmo traz para a sua vida, para as suas vidas. O soberano Senhor que renegou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição, versículo 2, e muitos seguirão, olha meus amados, muitos seguirão as suas práticas. Hoje vai ter campanha de Jericó. Tem alguma coisa escrita como campanha de Jericó aqui na Bíblia? Não tem. E a turma segue. Vamos fazer campanha de Jericó. Vamos fazer campanha de Ana, fazer campanha de Davi. Vamos fazer campanha de Samuel. Por que eles fazem? Não tem a mínimo conhecimento bíblico. Seguirão as suas práticas, né? Práticas libertinas. E por causa deles, desses falsos pastores, né, será infamado o caminho da verdade, o caminho do evangelho. Por causa desses falsos mestres, falsos pastores, quando você prega o evangelho de Cristo, o evangelho da verdade para essas pessoas, elas dizem que você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque não foi desse jeito que o pastor pregou para elas. E é desta maneira, né? Infamado o caminho da verdade. 3. Também movidos por quê? Pelo Espírito Santo. Movido por avareza. Movido por avareza, farão comércio. Então, é um verdadeiro comércio que a gente vê dentro dessas chamadas igrejas. Não precisa nem você entrar dentro delas. Basta você passar da rua, que você já ouve, né? A negociata lá dentro. Envelope, olha, envelope com 10, envelope com 20, envelope com 100, envelope com 300. A negociata é escancarada. E a igreja, sem a sabedoria de Deus, vai seguindo eles, como está escrito aqui, né? Seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. 3. Também movido por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. A palavra fictícia qual é a palavra fictícia? Aquela que sai só daqui, só da boca para fora. Fogueira santa, tem a Bíblia? Não tem, só da boca para fora. Campanha de Ana, tem a Bíblia? Não tem, só da boca para fora. Campanha de Davi, tem a Bíblia? Não, só da boca para fora. Palavra fictícia. Palavra fictícia. Para que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Está acontecendo isso aqui quando? Antes do ano 70. Eu vou mostrar para você. No ano 68, mas pertinho estava o juízo. E o juízo veio e assolou aquele povo. E assolou aquele povo. Né? Que nem o Pedro pegando aqui. Ó. Pedro, ele não era um profeta. Pedro era um apóstolo. Mas ele tinha noções de profecia.
né? E Pedro, vendo, pelo que ele estava vendo, ele mesmo dizia, olha, o juízo não vai tardar contra esse povo que faz negociata da palavra de Deus, contra esse povo que blasfema da palavra de Deus. Tudo em nome de Deus. É ridículo isso, porque eles fazem de tudo, mas tudo em nome de Deus, né? Como se Deus fosse cúmplice desses canalha. E a igreja sem sabedoria vai aceitando, né? Fazendo comércio de voz. Meu amado, igreja como parede e teto nunca teve. Nunca teve dízimo como dinheiro. Nunca teve. Nem no tempo de Jesus. Você vê quando Jesus falou, falando para os fariseus lá, vocês dão o dízimo de quê? Do salário que eles ganhavam? Não. O que foi que Jesus disse? Vocês dão o dízimo do endro, do cominho. Então, dízimo toda a vida foi mantimento. E não era para Deus. Era para sustentar homens. Igreja. Nunca teve igreja como prédio. Igreja toda a vida foi vidas. Em todo lugar aqui que está escrito igreja, você vai ler o conceito da palavra que está escrito aqui, está no conceito vidas e não prédio. Então nunca houve dízimo como dinheiro, né? E também nunca houve igreja como prédio. Mas inventaram esse comércio rendoso, né? Porque todo mundo, meus amados, para quem não me conhece, vou até me apresentar neste momento. Meu nome é Edivaldo Teles, moro aqui na cidade de Francisco Morato, São Paulo. Meus amados, aqui na minha casa passa uma avenida e vai até o centro. Você precisa ver quantos açarpão desse tem só na beira desta avenida, sem sair para fora. Por que eles fazem isso? Porque é um comércio rendoso, comércio que não se investe nada. Então se faz comércio da igreja de Cristo, né? Palavra fictícia para o juízo deles lavrado a longo tempo, porque o juízo, a condenação deles, isso já vinha de tanto tempo atrás, e a condenação deles já estava certa, já estava determinada. Faltava o quê? Faltava a sentença, o cumprimento. Então, no ano 70, chegou a sentença, chegou o juízo e morreu muita gente. O juízo lavrado a longo tempo não tarda. 68 para o ano 70 estava às portas. Não tarda, e a sua destruição não dorme. Jerusalém foi destruída, o templo foi abaixo, a própria cidade de Jerusalém foi colocada a fogo, virou um braseiro, aquilo lá. E é como diz aqui, Pedro não era um profeta, mas pela visão ele via, né? Pela situação do que ele estava vivendo e do que ele já tinha conhecido, segundo as profecias dos profetas. Não, o juízo vai chegar, né? Que inclusive o próprio Jesus de Nazaré era um profeta, além de filho ele era um profeta. Então, pelo que Jesus de Nazaré falou, que o juízo viria naquela geração,
na primeira geração cristã. Então o juízo veio naquela geração. E como uma geração tem 70 anos, chegando, e Pedro no ano 68, dizendo, uma geração tem 70 anos, então esse juízo não vai tardar, está às portas aí. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o juízo vai chegar. E chegou, no ano 70, o juízo chegou. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Filipenses, um pouquinho mais para trás. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observais o modelo, segundo o modelo que tendes em nós. Porque foi Paulo ele não fez a igreja crescer. Paulo, ele colocou o fundamento, ele colocou os baldrames desta casa, né? Colocou as vigas, colocou as pilastras. Mas Paulo não levantou a parede. Paulo não deu crescimento a essa igreja que é de Cristo. Quem foi que deu crescimento a essa igreja que é de Cristo? Cristo. É Ele que nos dá o crescimento. Quando nós lemos esta palavra, damos crédito a esta palavra, seguimos esta palavra como está escrita, então Ele nos dá o crescimento no seu entendimento. E uma vez nós crescemos nesse entendimento, nós temos o quê? Comunhão com Deus. Temos a santidade de Deus, né? É isso que está escrito. Que Ele nos fez santo para que nós tivéssemos a mesma santidade que Ele. Participasse, né, da santidade dEle. Como está escrito. Amém, meus amados? 17, né? Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Em nós, não o modelo que Pedro, que Tiago, que João pregava. E Pedro, né, ele reconheceu isto. Demorou, mas Pedro, antes da sua morte, ele reconheceu e falou para os seus discípulos: olha, ouve o evangelho que o nosso irmão Paulo prega, faz do jeito que ele está falando. E eu consigo entender o quanto foi difícil para Pedro entender isto. Mas Pedro voltou atrás. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Até chorando. Até chorando. Que são inimigo da cruz de Cristo. E essa cruz de Cristo não é do madeiro, não, é inimigo dos feitos, das conquistas. Então, o sistema religioso, eles não aceitam que naquela cruz nós fomos batizados. Eles não aceitam, então eles precisam se batizar. O sistema religioso evangélico, eles não aceitam que naquela cruz nós fomos consagrados. Eles não aceitam. Pega azeite
e consagra o povo, né? Eles não aceitam que naquela cruz nós fomos santificados. Então o que é que eles fazem? Toma a Santa Ceia para se santificar. Faz oração, faz jejum. Eles fazem de tudo. Eles fazem um gato morto miar. Mas não aceita que eles foram santificados naquela cruz. Não aceita. Para no versículo 18, né? Repetidas vezes vos dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. Vamos ver até o 19. O destino deles é a bênção, é ser abençoado. O destino deles é ser rico, abençoado, poder no que fala. É isso? Não. O destino deles é a perdição. É eu que estou falando isso? É o que está escrito. A perdição. O Deus deles, Deus com D minúsculo aqui, ó. O Deus deles é o ventre, dinheiro. Tudo que se faz nessas igrejas é por dinheiro, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Tudo que se faz dentro dessas igrejas, tomando o dinheiro do povo, é em nome de Jesus. Então o Deus deles é o que? É o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Tomar dízimo da igreja de Cristo é uma infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Você vai falar de coisas espirituais com este povo, eles te xingam, sai até perto de você. Eu conheço um, quando eu começo a falar, ele sai perto de mim. Não vou sair perto de você. E é dessa maneira, meus amados. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 3 ao 5, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina do Velho Testamento, doutrina dos evangelhos da circuncisão, que é a mesmo Velho Testamento. Tinha circuncisão no Velho Testamento? Tinha. Tem os evangelhos, os 5 primeiros evangelhos? Tem. Então eles pregavam alguma coisa de novo? Não. Não pregava nada de novo. Ensina outra doutrina e não concorda. Os crentes não concordam com as doutrinas do Evangelho de Cristo. E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus. Presta atenção, eu vou falar bem explicadinho. Do Paulo, no ano 65, Jesus de Nazaré, o reinado estava com ele, não é porque ele tinha morrido que o reinado acabou. Por exemplo, esse cara que, quando eu começo a falar do Evangelho de Cristo, ele sai de perto de mim, ele diz que o reinado de Jesus durou 3 anos, o ministério, porque reinado e ministério é a mesma coisa. A pessoa manda. O mandato está com ele. O poder está com ele. Então ele durou 3 anos. E que história é essa? Que história é essa? Que o ministério de Jesus só durou 3 anos.
Quem ensinou isso para você? Que evangelho? É esse tipo de evangelho que os pastores ensinam para eles. Um evangelho que o ministério de Jesus durou 3 anos. Eu digo, não, esse evangelho aí eu desconheço. Porque o ministério de Jesus durou 70 anos. Durou 70. O reinado de Jesus durou 70 anos. Durou 70 anos. Então Jesus não tem mais reinado. Se ele não tem mais reinado, ele não é mais Senhor. Estou certo? Você pode me ajudar aí? Vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 24 em diante. Quando ele entrega o reinado que estava com ele ao Pai, devolve. Se ele devolve o reinado, não é mais Senhor. Não é mais Senhor. Então, são essas mesmas pessoas que diz que o reinado de Jesus, o ministério de Jesus durou apenas 3 anos, que diz que a gente lê o Evangelho de cabeça para baixo, lê a Bíblia de cabeça para baixo. Porque o reinado de Jesus durou 70 anos. E ensina outra doutrina, não concorda com as santas palavras do nosso Senhor. Preste atenção que Paulo, no ano 65, no reinado de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. O reinado estava com ele. Então Paulo está certo ou está errado chamando Jesus de Nazaré nosso Senhor Jesus Cristo? Está certo. Paulo está certo. Porque nessa época, 65, o reinado era ainda de Jesus de Nazaré. Mas ele devolveu o reinado. Ele tinha um tempo. Deus entregou todo o reino para ele, mas deu um tempo para ele. E até quando durou isso aí? Até o ano 70. Então ele devolveu o reinado, não é mais Senhor. Amém, meus amados? E com o ensino segundo a piedade. É isso? Ensino segundo a piedade. É o que nós vemos. O sistema religioso com esses ensinos aí. De piedade, aquele ar de piedade. Aqueles cultos de fúnebre, né? Como é que chama a mesma palavra? Fúnebre. É isso? É velório. Vou falar logo português, claro. Velório. Jesus, eles levantam o pão e o quisuco. Né? Jesus morreu na cruz. É um velório ou não é? É um velório. Um velório. Então, meus amados, é desse tipo de crença que para a igreja de Cristo não serve. Né? Nós lemos todos, nós lemos a primeira, também Timóteo, lemos o versículo 3, né? Mas nós vamos ler até o 5. Versículo 4. Versículo 4. E enfatuado, né? Se eu pegar a palavra, nós paramos, se eu pegar a última palavra aqui. Segundo a piedade, 4. E enfatuado, nada entende. Pense num povo que nada entende. Você vê essas redes sociais, mas está empesteada de gente querendo se passar que entende tudo e vão para esses canais, vai 2, 3 nesses canais e fica aquela discussão e que foi assim, que foi assado. Aí quando pensa que não, você descobre pela boca deles mesmo que eles não sabem de nada. Não sabem, estão enfatuados, a mente deles está enfatuada. Nada entende, mas tem mania por questões. É o que nós vemos nesses canais de redes sociais por aí. Questões e contendas de palavras. De que
que nasce inveja. Então fica um do lado do outro, causando, um querendo causar inveja, um outro querendo dizer que sabe mais do que o outro. Meus amados, inveja, provocação, né, que eles ficam provocando. Tem um pastor do lado chamado pastor, da Igreja de Cristo não tem pastor. Fica um do lado, outro de outro, e o dono do canal fazendo, incentivando a briga. Você já viu briga de galo? É a mesma coisa. A mesma coisa que você vê nesses canais. Eles põem um pastor do lado, outro de outro, e o dono do canal fazendo a briga lá. Ponhando para brigar os dois. É desse jeito. Sem tirar e sem colocar. Inveja, provocação, fica provocando um outro. Difamações, um difama o outro. Meus amados, esse versículo aqui está estampado na testa desses chamados pastores que aparecem nesses canais das redes sociais, Kawaii, TikTok, Facebook, estampado. Suspeita maligna, 5, alterações sem fim, e não tem fim, parece que não tem fim aquela briga deles lá, né? Por homens cujo a mente é pervertida e privados da verdade. Privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Amém, meus amados? Abra lá o seu livro de Mateus, para nós adiantar um pouco isso aqui. Mateus, capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, foi quando eu lembro do começo que eu falei para você, que o próprio Jesus, como ele era parte carne, né, natureza humana, e parte o próprio Deus que estava nele, então horas ele agia pela sua natureza humana, agia e falava. É bom que os crentes, o sistema religioso em si, todos, eles não sabem discernir quando Jesus falava pela sua natureza humana e quando Jesus falava pela sua natureza espiritual do Pai. Várias passagens nós vemos quando o Pai, da mesma forma que o Pai usava a boca dos profetas anteriores, Deus usava a boca de Jesus de Nazaré para falar. Então, ora você percebe que é o próprio Deus falando, e outra hora você percebe que é Jesus de Nazaré na sua casa, no seu lado humano falando. Então aqui era o seu lado humano aqui. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendia, fazia comércio, né? Vendia e comprava. Por que eles vendiam? Porque tinha quem comprasse. Se não tivesse quem comprasse, eles vendiam, não conseguia vender, acabava o comércio. E nos dias de hoje, por que esses cães com nome de pastor, eles vendem de tudo, vendem caneta, vendem tijolo, vendem vassoura, vendem fita, vendem óleo, vendem de tudo. É um shopping center, não é igreja, a igreja é vidas. O que nós vemos por aí é shopping center. É shopping center, onde se vende de tudo ali dentro. Vende de tudo. Em nome de quem? Em nome de Jesus.
Então, se não tivesse quem comprasse, se a igreja não fosse lá comprar, existia pastor? Não existia. Não existia. Pelo menos a venda de laje não existia. Mas por que os pastores vendem? Porque tem quem compre. Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou, olha, Jesus agindo no seu lado humano, usando, o seu lado humano. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras. Cambista, o que é um cambista? Me segura aí, meus amados, tenha paciência. O que é um cambista? O cambista é aquele que, por exemplo, vai jogar Palmeiras e Corinthians. Põe lá 40 mil ingressos para venda. Aí o cambista vai lá e compra 20 mil, só ele. Aí aqueles outros 20 no instante se acaba. Vão atrás de quem? O cambista foi lá, por exemplo, 40 mil ingressos. R$100 cada ingresso. O cambista foi lá, comprou 20 mil. Aí sobrou 20 mil. Os 20 mil no instante se acaba. Aí acabou os 20 mil ingressos. Vou comprar de quem? Do cambista. E quanto que é no cambista agora? 300. É assim que se faz dentro dessas igrejas. Eles vão no supermercado, compram um vidinho de azeite, R$10. Aí divide em centenas, um pinguinho em cada vidro e passa por quanto para a igreja? Por 50. E a igreja compra. A igreja compra. É o que? É cambista. São cambistas. Não são pastor, é cambista. Os cambistas e as cadeiras dos que vendia pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa, olha aí, quem está falando a minha casa? Jesus de Nazaré ou Deus? Deus. Deus falando agora pela boca de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não tinha igreja. É a minha casa. A minha casa será chamada de casa de oração. De oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Então não é igreja que tem por aí, meus amados. Não é igreja. São covil de salteadores que tem por aí em todas as esquinas por aí. Cada esquina tem uma. E muitos lugares tem uma no meio da rua mesmo. Não é só tem uma em cada esquina e uma no meio. Por quê? É negócio rendável. Dá dinheiro. Não se investe quase nada e o lucro é alto. É desta maneira, meus amados. Ainda fica com a polpa. Eu sou o pastor, né? Eu sou o pastor. Eu sou o homem de Deus. É que nós vimos. Ah, se eu pudesse. Eu sou o homem de Deus. Teve um aí, desse lugar aí que faz fogueira santa. A mulher do cambista lá. Aparece nas redes sociais, né? Que o povo tem que respeitar o pastor. Tem que ver o pastor como homem de Deus. Então se eu vejo um pastor desse aí como de Deus, eu tenho que ver eu como o quê? Como Satanás? Pelo amor de Deus. Tem duas passagenzinhas para nós terminar. Abra sua Bíblia em Romanos, para nós terminar a nossa homilia de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
Você precisa fazer um sacrifício, você precisa pôr R$ 100, faz um sacrifício aí. R$ 100 é coisa viva? Qual é a vida que tem R$ 100? Nenhum. Mas a palavra está dizendo, sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Culto racional na mente. Mas o culto que esse povo tem feito aí, que culto que é? Culto, como é que se dá o nome? Culto racional e culto funcional. Então é o culto que se tem dentro dessas chamadas igrejas que Jesus chamou de covil. Não é eu. Quero processar, processe Jesus. Chamou de covil de ladrões. Então, os cultos nesses locais não é um culto racional, é um culto funcional, que dá dinheiro. Amém, meus amados? Culto racional. 2. E não vos conformeis. Igreja, não se conforme com isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não é para transformar o século, é para você se transformar. E não se conformar com esses covios de ladrão, onde rouba a igreja. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Não é funcional, é mental. Da vossa mente, para que experimenteis, quando você age com a mente, aí você experimenta qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 4. Versículo do 20 ao 24. Versículo 20. Nossos pais, preste bem atenção no que você está lendo, meus amados. Porque se nós não pôr a nossa mente para funcionar, aí não vamos entender, né? Nossos pais, esse encontro aqui está se falando daquele encontro de Jesus de Nazaré e, se não me engano, a cananeia. O povo judeu não podia se misturar com uma cananeia. Então, houve esse encontro aí no poço de Jacó, né? Nossos pais adoravam, por isso que eu acho que eu vou ler o 19, para que você entenda melhor. Eu vou ler o 18, amém, meus amados? Você me espera? Versículo 18. Porque 5 maridos, começou aqui, ó. Jesus conversando com ela, Jesus quebrou dois como é que chama? Senhor. Coisa aqui. Primeiro, Jesus quebrou aqui porque os judeus não podiam se misturar com cananeia. Ele estava ali falando com uma cananeia. E segundo, porque a cananeia, além de ser uma cananeia, estava só. Naquela época era proibido um homem se aproximar de uma mulher que estava só. Amém? Então, aqui Jesus já está quebrando dois tabus. Tabu não é tabu, a palavra não é tabu. Ele está conversando com a cananeia e a cananeia estava só. Então está aqui, ó. Disse Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, a cananeia, respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste,
E esse, então ela estava no sexto. 5 ela já teve, ela estava no sexto, né? 5 já tiveste, e este que agora tens, ela negou, né? E este que agora tens não é teu marido, ela tomou de outra cananeia. Não é teu marido, isto disseste com verdade. Tu não tem marido, porque 5 tu já tiveste, e esse que tu tem agora, tu tomou da tua irmã cananeia. 19. O Senhor disse-lhe à mulher, vejo, né? Não, a mulher disse assim, Senhor, a mulher respondeu, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. A mulher não tinha se dado conta ainda com quem ela estava falando. Vejo que tu és profeta. Nossos pais, a mulher está com a palavra, né? Nossos pais adoravam neste monte. Neste monte. Vós, falando com Jesus, vocês, entretanto, dizeis que em Jerusalém, no templo, em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus tomou a palavra, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, nem no templo, eu vou traduzir, né? Vou atualizar o software, nem nesse monte, onde o povo, os crentes vão para o monte, né? Nem no templo, onde eram as igrejas. O que é templo hoje na mente dos crentes? Igreja. Nem, preste atenção, quando eu falo para as pessoas que não era para ter igreja, a turma não quer acreditar em mim, né? Nem em Jerusalém, nem no templo, adorais o Pai. 22. Jesus continuou com a palavra. Vós adorais o que não conheces. Jesus falou para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora. Jesus voltou lá atrás, né? Vem a hora. E já chegou. Chegou ou não chegou? Chegou. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Não é no lugar físico. É em espírito. Em espírito a igreja adora agora neste momento. Quantas pessoas não está em espírito adorando a Deus? Não é dentro de uma chamada igreja, fisicamente, é na mente. Em espírito e em verdade, porque são estes, presta atenção, são estes o que o Pai, aqui não está escrito, presta atenção, aqui não está escrito, são estes o que vão se converter, são estes os que vou falar a palavra mais certa, né? Como eles pregam, são estes o que vão me aceitar, o que vai aceitar o Pai, o que vão aceitar. É isso, meus amados, que está escrito, que são estes os que adoram em espírito e em verdade, são estes que vão aceitar Jesus, porque quando você entra dentro de uma igreja aí, a primeira pergunta no final do culto é, você quer aceitar? Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar? Olha aqui, ó. Porque são estes o que o Pai procura. Então, é eu que tenho que aceitar ou é Ele que vem à minha procura? É Ele que vem à minha procura. É Ele. É Ele que vem à minha procura. Para os seus adoradores.
Então, aqueles que são igreja de Cristo, que adoram a Deus em espírito e em verdade, esses não precisam dizer eu aceito Jesus. Não. Estes aqui, o Pai procura. Não, eu vou procurar os meus, eu vou procurar. Mas aqueles que diz que tem que aceitar Jesus, não foi o Pai que procurou. Não foi. Então não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é Ele que procura. Não é o Pai. É o Pai que procura. Não é Ele que aceita. Você está me entendendo, meus amados? Esse é o tipo de evangelho que se prega dentro dessas chamadas igrejas. Que a pessoa tem que aceitar Jesus. Mas o evangelho do mesmo diz aqui, ó, os que adoram, os que vivem em espírito e em verdade, não é aqueles que vivem na carnalidade, é os que vivem em espírito e em verdade, é esse que o Pai procura. Não é ele que tem que aceitar, não, o Pai procura. Amém, meus amados? Versículo 24. Nós vamos ler até o 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Não é físico mais, não é dentro de uma chamada igreja. É que nós estamos, como nós estamos aqui agora, eu daqui, você daí, estamos adorando o Pai. Amém, meus amados? Você aceita esta palavra? Você aceita esse evangelho? Ah, pois eu aceito. Eu aceito porque eu sou um cristão, aquele tipo de cristão que adora o Pai em espírito e em verdade. E o meu manual de vida é o evangelho dele. Amém? Paz eterna a todos vocês, que sejam abençoados pela graça de Cristo e pelo poder do seu evangelho. Paz eterna até domingo, assim Deus permita. Amém?